Spin Selling avançado. Antes de entrar no nosso conteúdo, vou falar um pouco do porquê ele é avançado. Inicialmente pode parecer um pouco pretensioso, mas se vocês me acompanham, vocês vão ver que eu lancei um podcast na plataforma da MeTime, no Cast for Closers, em 2017, com conteúdo com o mesmo título. Ele é avançado porque aqui a gente vai trazer aspectos práticos e que podem fazer a diferença ao longo do seu processo comercial. Eles só são possíveis de serem aplicados depois que você domina o básico bem feito da metodologia. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, numa primeira experiência, eu recomendo fortemente que você assista a aula do Spin Selling básico, onde a gente passa por toda a teoria, e a aula onde a gente traz a base de toda a metodologia de vendas. Você só vai conseguir fazer as perguntas de forma inteligente depois de dominar a metodologia. Então o Spin Selling avançado, ele tem como objetivo colocar o outro como protagonista do processo comercial, além das perguntas, através de outras interações que cumprem o mesmo objetivo, mas que têm um potencial maior de absorção por parte do outro lado. Se no Spin Selling a gente é totalmente baseado num método que tem perguntas como fio condutor, aqui a gente vai tentar encontrar o mesmo objetivo, trazendo outras dinâmicas para essa interação, onde o protagonismo do outro lado fica ainda muito mais evidente, muito mais intenso, afinal, ele vai ser colocado para sair da zona de conforto, para fazer conta, para refletir, para criticar a operação. E é impossível não citar a andragogia como base do Spin Selling avançado. Para quem não conhece esse termo, andragogia é similar à pedagogia. Enquanto a pedagogia está atrelado ao ensino de crianças, onde existe uma neuroplasticidade, uma potencial absorção maior do que é transmitido unilateralmente, quando a gente ensina adultos, esse processo é um pouquinho diferente. E o processo comercial ele está atrelado a educar o outro lado com novas ideias e novas perspectivas. Então a andragogia, a gente tem dois pilares básicos. O primeiro tem um objetivo claro. Quando você vai trazer um processo educativo do outro lado, é fundamental que ele saiba qual objetivo ele vai alcançar em investir aquele tempo com você, em te escutar. Então o primeiro ponto da andragogia é você ter um objetivo, é a pessoa do outro lado saber por que ela investe aquele tempo e o que ela tem como output desse processo. O segundo ponto importante da andragogia é a aplicabilidade, é a gente trazer uma relevância para o contexto que ela vive. E para isso as perguntas não necessariamente são os melhores ou únicos métodos. A gente vai trazer algumas ferramentas que, como eu falei, vão te ajudar a chegar no mesmo objetivo de forma mais eficiente e diminuir no ciclo de vendas. Então, quando você fala de Spin Selling avançado, a gente tem essas duas características. Ele é avançado porque primeiro você precisa dominar o básico, e ele é avançado também porque ele é aplicado de uma forma mais inteligente, que tem como objetivo te ajudar a vender mais. E para embasar e aplicar a andragogia no processo comercial, a gente vai trazer dois frameworks dos dois principais autores que trabalham com o tema, que estão relacionados a criar interações mais profundas no processo de aprendizado. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas o processo comercial não deixa de ser um processo de aprendizado, onde a gente vai educar o outro lado com essas novas ideias e perspectivas. Os conteúdos são a pirâmide de William Glasser e a taxonomia de Bloom. Começando pela pirâmide de William Glasser, que em algum momento vocês já devem ter se deparado por aí. Ela mostra que nós absorvemos 10% das informações quando a gente lê, 20% das informações quando a gente ouve, 30% quando a gente observa, 50% quando a gente vê e ouve. E se vocês separarem, o nosso processo comercial geralmente é baseado em falar e demonstrar. Então, segundo a pirâmide de William Glasser, a gente está trabalhando com 50% do potencial de absorção. A pirâmide ela traz que as interações mais profundas
elas estão relacionadas a atividades que trazem um movimento cerebral mais intenso. Se você tem dúvidas sobre como o nosso cérebro trabalha no processo de aprendizagem, mais uma vez eu ressalto a importância da nossa aula, a base de toda a metodologia de vendas. A gente vai entender que quando a gente discute com os outros, conversa, pergunta, relata, recorda situações vividas, a gente absorve 70%. A gente absorve ainda mais quando a gente faz determinada atividade, quando a gente escreve, interpreta, quando a gente traduz, identifica, revisa as situações vividas, lista e clusteriza essas situações. Quando a gente faz conta, a gente consegue absorver um percentual significativamente maior do que aquele processo apenas baseado na fala e na visualização, na demonstração. E, sobretudo, a gente absorve em quase toda a plenitude, 90%, quando a gente ensina os outros. Então, quando o outro lado explica pra gente, resume aquela situação, quando a oportunidade estrutura o seu pensamento, quando ela organiza essas informações, ela tem uma maior absorção. Então, o Spin Selling avançado, ele procura sair da fala, da demonstração e trazer um processo interativo mais profundo, onde a pessoa do outro lado, ela vira um protagonista do processo comercial através de um processo de absorção que é mais relevante, onde ela critica a sua situação, ela relembra os fatos críticos, ela organiza essas ideias na linha do tempo e, com isso, ela cria e desenvolve uma maior percepção sobre o problema e, consequentemente, uma maior abertura para a gente apresentar a nossa solução e para que ela tenha aderência, aplicabilidade naquele contexto identificado. O segundo material é a taxonomia de Bloom, e ela procura organizar determinadas atividades relacionadas à sua complexidade e ao seu potencial de absorção. Então ela traz que quando o cliente ele se recorda, lista, define, rotula, a gente tem um primeiro passo em relação à complexidade da interação, ou seja, é o primeiro passo, é o mais fácil dentro dessas opções e o que apresenta uma menor absorção. Mas mesmo essa menor absorção da taxonomia, ela já é superior ao processo unilateral, aquele processo onde o vendedor ele assume essa postura professoral e traz de forma unilateral, através da sua fala, através do recurso de vídeo, da demonstração, como que você pode ajudar o outro lado. Avançando na complexidade e na absorção, a gente sabe que quando o cliente do outro lado interpreta, te explica, classifica determinados eventos, a gente tem uma absorção maior. Melhor ainda, se ele aplicar, analisar, avaliar, participar da criação de novas realidades, planejar a virada de chave, desenvolver planos de ação para resolver aquele problema. O resumo é que o quão mais ele trabalha, o quão mais ele pensa, do outro lado, mais engajado com o seu processo ele fica. E, consequentemente, maiores chances de fechamento você tem. Então a palavra de ordem aqui é interação. É você conseguir sair do processo unilateral e criar uma via de mão dupla, onde a pessoa do outro lado, quase que sem perceber, vira um protagonista do processo e sai da postura de ouvinte. Ela se compromete, ela age, ela reflete e ela, sobretudo, bota a mão na massa. Vamos entender agora como colocar isso em prática ao longo do processo de vendas consultivas. Perguntas de situação. Relembrando mais uma vez que esse conteúdo só vai fazer sentido se você ver os conteúdos anteriores e o tópico Spin Selling básico. As perguntas de situação, a gente viu que ela tem dois objetivos: construir rapport, construir uma conexão legítima e, ao mesmo tempo, trazer uma qualificação. O quão mais você descarta por falta de tempo, dinheiro ou priorização do outro lado, maior é a importância que você precisa dar para essas perguntas. Diferente das outras, a pergunta de situação, ela não existe uma fórmula, a gente não tem um exemplo pronto para trazer na aula de hoje.
Porque ela depende de uma extrema personalização. O que a gente percebe é que o vendedor ele não faz perguntas que estão óbvias ou acionáveis através da pesquisa. Então ele não vai fazer uma pergunta de orçamento para uma empresa que tem determinado volume de oportunidades e que tem uma maturidade digital, por exemplo, porque ele sabe que o orçamento é uma questão mais de perceber o retorno sobre o investimento do que ter ou não ter dinheiro. Então ele faz outras perguntas que demonstram a abertura, a flexibilidade do orçamento, mas ele sabe que aquele orçamento existe. Ele não faz perguntas a respeito da prioridade da solução naquele momento, porque ele sabe que isso vai ser construído, mas ele procura entender como foi o último processo de compra. Ele procura fazer perguntas que, ao mesmo tempo, criem uma conexão e traga para ele informações que façam com que ele adapte o processo e seja ainda mais assertivo. Então, as perguntas de situação, apesar de não existir uma fórmula específica, a gente vê que os vendedores avançados, eles investem muito tempo fazendo um plano de ataque. Basicamente entendendo quem são as pessoas que estão do outro lado. Eles entram no LinkedIn, eles entram na página da empresa, eles procuram entender quais as tecnologias já estão sendo utilizadas ali dentro. E eles usam essas informações para, ao mesmo tempo, criar uma conexão legítima e qualificar aquela oportunidade. Então, a palavra para fazer uma boa qualificação é preparação. É o tempo que você investe antes de entrar na ligação. Se o seu vendedor ele vai com perguntas prontas para diagnosticar a situação, se ele vai com a Bunch ali, para entender o orçamento, a autoridade, a necessidade, o tempo, ele está fazendo como manda o playbook, mas a pessoa do outro lado percebe que ele está seguindo um roteiro. O vendedor avançado, ele não parece robotizado, ele não é processual, ele não segue um checklist, uma ordem de perguntas. Ele entende o objetivo daquela etapa e ele aplica com naturalidade. Então, se você segue uma cartilha de qualificação, a gente pode afirmar que você não é avançado, principalmente porque os critérios de qualificação, eles são passíveis de serem identificados sem você fazer essa pergunta diretamente. E até porque a resposta pela pergunta de orçamento, priorização e tempo naquele momento não deve ser um motivo de perda. Afinal, ainda nem houve a oportunidade de aprofundar no problema, de mostrar a relevância da sua solução. Então, como descartar por falta de prioridade aquilo que a gente não teve a oportunidade de mostrar? Sobre as perguntas de problemas. A gente viu no último vídeo que o vendedor ele consegue entender que dentro do ICP dele, a maioria das empresas com características similares tendem a ter problemas muito parecidos. Ou seja, se você percebe que aquela operação tem determinada característica, tem grande chance delas compartilharem os mesmos problemas e os mesmos desafios. Então eu lembro que a gente trouxe um exemplo onde um vendedor mediano, ele fazia uma pergunta aberta: como que você fecha o caixa do seu empreendimento? Aqui a gente vê que o vendedor avançado, ele traz informações sobre o CP e, salvo engano, eu trouxe um exemplo mais ou menos nessa linha. A gente percebe que empresas que têm múltiplos pontos de vendas, trabalham com múltiplos cartões, têm uma dificuldade com a conciliação ao final do dia. Você sente isso na pele? Os vendedores top performers, aqueles acima do avançado, eles trazem uma personalização para esse problema. Eles se atentam ao fato crítico. Então, além de validar se a pessoa do outro lado ela vive aquele problema, demonstrar conhecimento sobre o ICP e sobre a realidade daquele negócio, ele procura entender o fato crítico. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu? Qual foi o impacto financeiro desse fato? Procure entender também qual é a rede impactada dentro da empresa. O dono ficou sabendo desse número? Isso impacta outra diretoria, outra área? Então, enquanto o vendedor, abaixo da média, ele faz a pergunta sobre o problema de forma aleatória, o mediano entende que a maioria das empresas compartilham os mesmos problemas e ele já vem com um plano e com uma lógica básica. O avançado, ele demonstra conhecimento e ele consegue ser muito mais específico
E o top performer, ele traz ainda um grau maior de personalização. Ele foca no evento crítico e consegue trabalhar o volume desses eventos que aconteceram, qual foi a frequência desses acontecimentos e o impacto nos recursos-chave e na rede da empresa, em quais outras áreas e quais as outras pessoas perceberam esse mesmo problema. Não preciso nem dizer que quanto mais esse problema foi percebido por outras pessoas, com mais intenso esse problema foi em recurso-chave, maior vai ser a relevância da sua solução quando a gente for falar dela. Perguntas de implicação. Como a gente já falou no vídeo anterior, é aquelas perguntas que têm como objetivo correlacionar o problema identificado com o recurso-chave e, sobretudo, fazer com que a pessoa enxergue na linha do tempo o custo da tomada de decisão em mudar aquela realidade, contratar uma nova tecnologia ou um serviço, em comparação com o custo da inação, de não fazer nada. Resumidamente, a gente tem que mostrar para o outro lado que é mais caro ficar da forma como está do que enfrentar aquele processo de mudança, mexer naquele processo, substituir a tecnologia. Qual que é a diferença da pergunta de implicação entre o vendedor mediano, até mesmo avançado, que já faz perguntas inteligentes, que já avança na jornada de compra, para aquele que é top performer? Ele usa aquele material que eu apresentei para vocês anteriormente. Ele faz com que o processo não seja baseado simplesmente em perguntas, mas que a pessoa do outro lado levante os eventos críticos que ela viveu nos últimos meses, que ela correlacione aquele evento crítico com os recursos principais que a gente também já citou. Como que aquele evento crítico impacta em dinheiro? Como que aquele evento crítico impacta em ineficiência operacional, em tempo? O que ele significa quando a gente fala da utilização dos recursos humanos, as pessoas que fazem aquele trabalho manual e poderiam estar investindo esse tempo de uma forma mais estratégica? Então a implicação avançada, ela deixa de ser baseada nas perguntas e ela procura estabelecer uma aplicação e um grau de profundidade maior. Então, ao invés de você perguntar e fazer com que a pessoa do outro lado externalize esse impacto, você tira ela da zona de conforto e faz com que ela faça aquele ponto que traz maior absorção da pirâmide do Glasser e da taxonomia de Bloom. Como exemplos, explicar, resumir, estruturar, elaborar, escrever, interpretar, fazer conta. Então você tem como objetivo a mesma coisa, trazer uma reflexão com maior profundidade, mas você altera o seu método. Então algo que a gente percebe dos melhores vendedores é que eles não ficam presos nesse processo unilateral. Eles criam planilhas, frameworks, ferramentas, templates, para que consiga fazer com que o cliente bote a mão na massa. Isso é uma dica válida para dois objetivos específicos. Primeiro, que você consegue ter um maior grau de profundidade, o outro lado tem um maior grau de absorção. E segundo, porque caso aquela oportunidade não apareça para a próxima reunião, tenha um hiato entre etapas, você sempre tem um bom motivo. Ao invés de ligar para aquela oportunidade, para seguir no processo, para enviar uma proposta, você tem uma task em aberto, você tem ali alguma tarefa que você trouxe para aquela pessoa e que caso ela se comprometa em realizá-la, além de ter um bom motivo para entrar em contato, você tem ali maiores garantias que ela vai perceber aquele problema de uma forma mais profunda. Perguntas de necessidade é aquela que a gente vai deixar de falar sobre o problema do cliente e começa a falar sobre como a gente pode resolver aquele problema. Os vendedores top performers, eles trabalham a pergunta de necessidade no momento certo. E aqui fica a primeira reflexão. O vendedor avançado, ele não muda só necessariamente a pergunta, mas ele entende o momento adequado de parar de falar sobre o outro e começar a falar sobre a sua solução. A gente percebe que um dos principais erros das operações comerciais e processos de vendas é falar cedo demais sobre o que se vende, sendo que o objetivo deveria ser aprofundar na camada de negócios e fazer com que o outro lado perceba o real impacto daqueles problemas que a gente identificou. Mas aí fica a dúvida, qual que é o momento de parar de falar do problema do outro e começar a falar sobre a sua solução?
Isso fica ainda mais complexo porque para fazer a gestão de um funil de vendas, você precisa usar os mesmos critérios para passar os clientes do diagnóstico para a demonstração. Mas qual momento é esse? Então o momento é justamente o que diferencia os vendedores top performers daqueles medianos. Como que a gente faz no portfólio da ABseed? Você apenas vai falar da sua solução depois que você identificou 3 problemas e fez com que o cliente do outro lado externalizasse o impacto em recurso-chave desse problema a ponto dele ser mais relevante que o ticket da solução que você vende. É claro que a gente usa o 3 como um exemplo, mas se um problema tiver um impacto financeiro relevante o suficiente, ele já é o suficiente para você seguir no processo. Da mesma forma que muitas vezes 3 problemas pontuais e os seus respectivos impactos não vão ser o suficiente. Mas basicamente a gente precisa entender quando aquela dimensão dos problemas identificados já são superiores, já causam desconforto e já constroem ali um ambiente para que você mostre como você vai resolver aquela situação que você identificou. Então os vendedores avançados, quando a gente fala de pergunta de necessidade, eles têm esse momento muito claro. Eles não se antecipam e, por outro lado, também, eles não ficam falando muito sobre os problemas quando aquele escopo já é o suficiente para o cliente perceber valor do que você vende. Outro fator que a gente percebe entre os vendedores avançados é que eles fazem o posicionamento antecipado. Eles aproveitam esse momento onde ele mostra, né, a solução, mostra como vai resolver o problema, e aí a gente trouxe as perguntas, né, de aderência. Poxa, você se vê utilizando essa solução? Como seria se você resolvesse esse problema? Como seria se você atingisse determinado resultado depois de determinado tempo? Os vendedores, eles aproveitam para exemplificar como que seria o escopo de trabalho. Eles aproveitam para trazer o preço, para trazer as limitações do contrato, porque aquele momento é um momento que, se você fez todo o processo de forma correta, a pessoa do outro lado está com uma alta expectativa e é excelente para você testar a aderência sobre os outros critérios que envolvem não só a percepção de problema, como a percepção também de valor e que geralmente estão atrelados ao processo de compra, como preço, concorrência, contrato. Então, se fosse para ressaltar a característica dos vendedores top performers e avançados na gestão da pergunta de necessidade, ela está relacionada ao momento de virada de chave, quando você para de falar sobre o problema e passa a falar sobre a sua solução com eficiência e posicionamento antecipado. Ele não deixa no escuro qual vai ser o preço, ele não deixa para mandar a proposta e para falar dela depois. Ele já testa a aderência, porque ali ele vai entender se vai fazer sentido colocar aquela conta no forecast ou se ele precisa retroceder e trabalhar mais os problemas de negócio, pois essa é uma das últimas oportunidades para você trabalhar a proposta de valor. Então vocês conseguem perceber que a gestão eficiente da pergunta de necessidade não diz respeito à pergunta, mas à lógica dela e o objetivo ao longo do processo comercial. O momento de virar a chave e a oportunidade de testar essa temperatura com o cliente do outro lado sobre fatores que tangenciam a venda, mas que fogem um pouco da venda consultiva. Afinal, agora a gente está falando de preço, tomada de decisão, quem precisa aprovar aquela solução e o momento onde ele se vê utilizando e ele relata o uso da tecnologia para resolver o problema, sem dúvida nenhuma é o melhor para você posicionar-se antecipadamente e evitar surpresas futuras. O meu objetivo ao trazer um tópico de spin avançado não é trazer conteúdos de difícil compreensão, mas trazer uma aplicação da metodologia de forma inteligente. Sempre me incomodou muito eu ver diversos vendedores que estudam mais e mais diferentes metodologias, sendo que na prática não é isso que vai destravar a performance em vendas. Mais importante que entender o roteiro do spin é entender a sua lógica para que assim você consiga utilizá-lo de forma inteligente, mas sobretudo de forma natural. O spin é apenas uma forma de, através de perguntas, você conduzir
o cliente do ponto A para o ponto B. Existem inúmeras formas de você fazer isso e a partir do momento que você domina a metodologia, você consegue aplicá-lo de forma avançada. Se eu fosse pegar uma frase para falar o que é a aplicação do spin de forma avançada, seria você não precisar dele, porque você entende a lógica, você entende o objetivo e consegue utilizar as perguntas de forma natural, sendo que o outro lado não percebe que você está procurando ser um catalisador do processo de mudança e, pelo contrário, ele fica realmente satisfeito porque ele teve uma dimensão maior da sua própria situação, ele tem um caminho claro de como resolver aquela situação e ele encontra-se nesse momento motivado e engajado em seguir em direção à tomada de decisão. Espero que tenha ficado claro a diferença entre dominar a teoria e conseguir aplicar o spin na prática. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, deixe o like. É uma forma da gente conseguir levar conteúdos de vendas inteligentes e diferentes do mais do mesmo que a gente tanto vê por aí. Se você quer mais conteúdos de vendas de quem faz na prática, para quem faz na prática, não esqueça de engajar, porque isso faz toda a diferença para a gente seguir produzindo esses materiais, essas aulas. A gente se vê na próxima.